Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Nós estamos agora em novo formato, com entrevistas feitas por telefone, em razão desse período de pandemia do novo coronavírus. Nós aproveitamos esse espaço para informar você sobre o trabalho de especialistas de diversas áreas e também agentes que têm trabalhado com a contenção da doença. Bom, nós vamos conversar agora por telefone com a doutora Gabriela Stump, que é médica psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP e também do Hospital Sírio-Libanês, falando um pouquinho sobre a relação pais e filhos durante esse período de maior distanciamento social. Doutora, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Eu que agradeço o convite, Lidiane. Olá a todos os ouvintes. Bom, doutora, vamos lá. Como é que os pais podem organizar uma rotina com disciplina nesse momento em que as crianças estão boa parte ou toda a parte do tempo dentro de casa? Bom, acho que a primeira coisa é pensar qual que é a nova rotina, né? O que cabe dentro desse novo formato em que os pais estão muitas vezes trabalhando em casa e as crianças precisando fazer estudo, aulas online em casa também. Então, uma das coisas mais importantes é manter uma rotina de sono. Ela não precisa ser exatamente a mesma que acontecia antes, mas que tenha um horário mais ou menos fixo para ir dormir e horário para acordar de segunda a sexta, sendo flexibilizado aos finais de semana. Estruturar um local onde cada um vai ter o seu trabalho. Então, as crianças vão ficar cada uma no seu quarto, uma no quarto no escritório, os pais no escritório, enfim, uma forma em que cada um saiba na hora de trabalhar, de estudar para onde eles vão. Manter os horários de alimentação e de preferência em família, de forma que você consiga ter uma estrutura em que todos estejam juntos em um determinado momento e que esse horário seja mais ou menos mantido, assim como ele é mantido na nossa rotina do dia a dia. E acho que essas são as coisas mais importantes, e colocar para as crianças os horários que elas vão estar estudando. Se a escola não tem um atendimento online síncrono, né, esses momentos diferentes, a criança só recebe as atividades, podem fazer em qualquer momento, e que seja estruturado um período da tarde ou da manhã, ou os dois, a depender um pouco de como que é a estrutura da escola, para que a criança tenha um horário fixo de estudo e um horário de lazer. Sobre essa questão específica dos estudos, a gente tem ouvido muitos relatos, né, de pais e mães sobre dificuldade em ajudar, auxiliar os filhos, crianças, adolescentes com as tarefas escolares, né? Até porque muitas vezes não existe tanta facilidade desse contato com professores, né, como você mencionou. Quais são as dicas, né? A reclamação dos pais é: faz tempo que eu não tenho acesso, né? Faz tempo que eu não tenho proximidade com estudo de matemática, português, enfim, para esses pais que estão enfrentando essas dificuldades, que orientações você daria? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente ter claro que a gente não é professor, né? A gente consegue ajudar até um determinado ponto. Não é infrequente que esse estudo, o auxílio dos pais no estudo das crianças cause muita briga entre pais e filhos. Embora os pais peçam a ajuda, é muito comum que eles falem que não é assim que a professora ensina, e realmente tem uma mudança da estrutura de ensino da geração dos pais para as crianças atualmente. Então, mesmo o ensino de contas simples de matemática são feitas de forma diferente, e às vezes você tentar ensinar de outro jeito pode mais fazer bagunça do que ajudar, né? Porque a criança vai ter duas informações ali de estruturas diferentes. Então, acho que uma das coisas é, se você consegue dar uma olhada no livro-texto e entender e fazer esse aprendizado no ensino com tranquilidade, sem que haja uma briga, eu acho que isso é ok. Mas o mais importante, eu não acho que seria fazer com que as crianças aprendam conteúdo nesse momento, mas que eles consigam entender a responsabilidade deles nos estudos, que eles possam entender a necessidade da rotina, a necessidade da disciplina, e os pais tentarem promover aos poucos a autonomia, né? Então, a criança que muitas vezes demanda demais os pais,
não é por uma questão de não entendimento da matéria, mas porque os pais estão fora o dia inteiro, na hora de fazer a lição é uma coisa que os pais querem que eles façam, eles dão valor àquilo, é importante, eles vão chamar a atenção dos pais para estarem com eles nesse momento, em que, no fim, você percebe que não tem dificuldade de conteúdo. Então, acho que tentar, às vezes, dar atenção em outros momentos, de formas mais agradáveis, para que esse momento não seja só para chamar atenção. E no que é conteúdo, a gente faz o que a gente consegue. E a minha orientação, mesmo antes da pandemia, com crianças com dificuldades, é sempre não causar um estresse excessivo que atrapalhe a sua parentagem, a qualidade da parentagem, tentando ser professor. É melhor que eles depois retomem esses conteúdos num plantão de dúvidas, com um professor particular, para quem pode. Isso acaba sendo mais produtivo e menos desgastante. Doutora, nesse momento aí de maior distanciamento social, com as pessoas confinadas boa parte do tempo dentro de casa, potencializou-se, e isso não só entre crianças e adolescentes, mas também com adultos, o uso do aparelho celular. Eu queria que a senhora comentasse quais são os limites saudáveis para o uso do celular ou da tecnologia de uma forma geral, e a partir de quais faixas etárias já é permitido, né, o uso consciente das redes sociais. Se você for ver o limite das redes sociais, das próprias redes sociais, tende a ser 13 anos, que eu acho que teoricamente é um limite bom, mas é muito claro que isso não é cumprido, tá? Eu acho que por volta de 11, 12 anos já é possível que a criança tenha redes sociais, com um pouco mais de acesso, mas o que eu acho imprescindível é que os pais tenham um controle sobre isso. Não existe essa questão de é privacidade do meu filho, ele tem a senha do celular dele, eu não tenho, e eu não vou acessar o celular porque é invasão de privacidade. Uma criança nessa idade não tem a menor capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, as situações em que ele está envolvido em risco ou não. E isso faz parte dos pais, né, terem esse controle. Eu costumo dizer, quando os pais falam isso, é invasão de privacidade, o celular é uma porta para o mundo, as redes sociais, enfim, é uma porta para o mundo, com livre acesso. Então, eu costumo falar que nenhum pai, em sua consciência, vai deixar o filho na rua com dinheiro suficiente para que ele tenha livre acesso a qualquer coisa, que ele possa sair e ir para qualquer canto. E o celular é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que a questão das redes sociais, os pais precisam seguir, os pais precisam entrar na rede social pelo celular do filho para ver o que está acontecendo. Precisa, sim, ver conversas, porque são aí que a gente, né, nesse momento, a gente percebe situações de risco. E acho que também é importante ter um controle de quais são as pessoas com quem essa criança pode se comunicar. Então, por exemplo, se a criança tem um Instagram, os pais terem um combinado e checarem de tempos em tempos que ele só pode ter conhecidos, da vida real, né? Não pode ter pessoas desconhecidas, não pode ter adultos, não pode ter várias contas, por exemplo, não pode ter conta fake, para que os pais possam conter e ter uma possibilidade de acompanhar. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui para o programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com a doutora Gabriela Stump, que é médica psiquiatra, esclarecendo algumas situações envolvendo aí a relação pais e filhos. A gente está num momento de grande estresse emocional e isso acaba atingindo também crianças e adolescentes, né, doutora? Quais são os cuidados que os pais devem ter com as crianças que estão também sendo atingidas por um grande volume de informações, muitas delas informações que são estressantes, né, que acabam gerando quadros de ansiedade, esse distanciamento social de familiares, dos amigos da escola, que também acaba complicando a situação, e ensinar a criança também, ao mesmo tempo, a aprender a lidar com a frustração e o tédio. Então, só mais um adendo em relação à questão das mídias sociais. Acho que várias crianças mais jovens, né, com pais que exerciam um controle grande sobre as mídias, tiveram que abrir
para que as crianças pudessem ter acesso aos amigos e manter uma interação social, que é muito importante. E aí o que tem são alguns aplicativos mais específicos para faixas etárias menores, com maior possibilidade de controle. Então, por exemplo, se eu tenho um filho de 13 anos, ele vai ter Instagram, mas o de 8, 7 não vai ter Instagram, mas ele pode ter o Messenger Kids, por exemplo, né, que te dá uma possibilidade de controle. Agora, em relação à questão de tédio que você diz, eu acho que tem duas questões. É importante que a gente tenha saídas criativas e a gente dê a oportunidade para as crianças usar o espaço da casa com coisas que ele possa criar, né? Então, talvez não ser tão rígido em relação a, por exemplo, não mexer com tinta ou não fazer bagunça em determinados lugares, que antes você mantinha uma rigidez, e dar a oportunidade de criar. Mas, por outro lado, lidar com o tédio é uma coisa que a gente precisa aprender sozinho, né? Não é com que os pais suprindo o tempo todo que você vai resolver esse problema da criança, porque daí quando ele estiver longe de você, ele não vai lidar com o tédio e isso vai ser um grande problema. Então, e aos poucos, dando a possibilidade, mostrando à criança que ela tem capacidade de criar. E aí ela vai aprendendo a cuidar dessa questão do tédio. O estresse emocional é uma coisa que pode ser cuidado com o contato mesmo virtual, e da melhor forma que a gente pode, além da questão de manter rotinas, né? A gente sabe que privação de sono, sedentarismo, são coisas que aumentam o risco de adoecimento psíquico. Pessoas que dormem mais tempo e que têm rotina de exercício físico são pessoas mais felizes. Então, tentar manter exercício físico dentro de casa também é uma questão importante. Eu não sei se eu respondi todas as questões, doutora, que você falou. Eu vou amarrar, então, esse último assunto aqui que nós comentamos, né, da possibilidade de a criança apresentar alguns sinais de que não está lidando bem emocionalmente com a situação. Quais são os sinais de alerta de que realmente o adolescente está com dificuldades psicológicas e os pais devem procurar a ajuda de um profissional especializado? Então, o que acontece como uma das primeiras coisas que acometem os adolescentes em praticamente qualquer patologia psiquiátrica é a irritabilidade. Então, quando a criança ou adolescente começa a ficar muito irritável, brigar por qualquer coisa, uma reatividade excessiva, então qualquer coisa que você pede vira uma briga, vira um estouro, coisas que são rotineiras. Então, por exemplo, tira a toalha da cama e aí vira uma briga, sempre uma resposta grosseira ou atravessada. Isso é uma coisa que precisa a gente prestar atenção. Alterações de ciclo de sono, então quando não está mais conseguindo adormecer, que não está relacionado a uma questão de comportamento, né? Claro, o adolescente pode querer ficar no Netflix até as 2, 3 da manhã, isso não é alteração de padrão de sono, isso é um comportamento que muda o sono. Mas a hora que a criança vai para a cama e não consegue pegar no sono, por exemplo, ou se ela tem um sono entrecortado, acorda diversas vezes à noite, ou se desperta precocemente e não consegue voltar a adormecer, então são situações de insônia. Em crianças menores também pode ter pesadelos em excesso, então quando a criança tem só pesadelos recorrentes, isso passa a ser uma rotina. Alteração de apetite, principalmente diminuição de apetite, a gente tem que prestar atenção. Isolamento social, então, pensando que nos adolescentes é o que vai acontecer por último, sociabilidade é muito importante, mas se ele começa a se desvincular, responder menos aos amigos, os amigos estão falando e ele está de fora, isso é um sinal de alerta importante. Tem um estudo já da China, né, dessa pandemia, que mostra que as crianças passam a ficar grudadas nos pais, então fazer sombra do pai, que a gente chama, fica seguindo os pais nos cômodos da casa. Isso pode estar relacionado a um quadro que é de ansiedade de separação, é o medo da perda, e a criança mantém os pais sob controle no campo de visão. É uma das questões também que vem acontecendo, além dessas que eu citei. E, acima de tudo, os pais, principalmente, né, isso tem que partir deles terem muita paciência, né, doutora? Sim.
paciência é uma coisa que, assim, é importante para a gente lidar com a situação nessa hora. Acho que até com a gente mesmo, a gente precisa ter paciência, que a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente se propõe a fazer, né? A gente teve que se virar fazendo várias coisas além do que a gente fazia. Então, quem trabalhava fora tem que muitas vezes manter o trabalho, tem que cuidar de casa, tem que auxiliar os filhos na escola. Então, isso é uma coisa importante que a gente consiga exercitar, né? Paciência com as crianças e tentar também não descarregar as nossas irritações, as nossas insatisfações, o que é muito frequente. Mas também não deixar que eles descarreguem as irritabilidades, as insatisfações deles na gente. Nós podemos e temos que auxiliá-los a terem ferramentas para dar conta disso, mas sem ser saco de pancada, né? Acho que acolher, entender e ajudar a cuidar, mas não aceitar a agressividade que vem da irritabilidade, né? Então, ter paciência é uma coisa e ter uma, enfim, tolerância e aceitar desrespeito não é o caso. Ok, a gente agradece aqui a participação por telefone no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, da doutora Gabriela Stump, que é médica psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP e também do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, obrigada aí pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço e boa sorte a todos. Obrigada, um ótimo dia, doutora. Nós agradecemos também você que está sintonizado em nossa programação. Voltamos a qualquer momento aí com outras prestações de serviços, especialmente esclarecendo para você algumas situações, algumas dificuldades enfrentadas nesse período mais complicado de pandemia do novo coronavírus. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.